Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Escritura para a exposição da palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, agora no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do capítulo 1, versículo 17, porque no texto hebraico a divisão começa aqui. O capítulo 1 terminaria no versículo 16. E a partir do versículo 17 até o fim do capítulo 2 é a divisão natural do discurso do texto. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, te rendemos graças pela tua palavra. Mais uma vez estamos aqui submissos a ti e pedindo ao Senhor que por misericórdia fale ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, ouvir mais da tua palavra e aprender mais do Senhor Jesus. Queremos, Pai, sair daqui certos de que ouvimos a tua voz. Mas certamente, Pai, somente o Espírito Santo, teu ministro interno, pode aplicar esta palavra ao nosso coração. Ó Deus, pedimos porque sabemos que o Senhor é misericordioso. Sabemos que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo Cristo, e é por Ele que nós te rogamos. Em nome dEle, amém, Senhor. O pastor Stuart Olyott, ele tem um livro chamado Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou. E ele conta a seguinte história. Ele diz que em março de 1748, foi um dia importante no Oceano Atlântico. Havia um marinheiro muito perverso, um homem mau. E dentro daquele navio, ele era visto deste modo, e certamente, aos seus olhos, nada de diferente ocorria. Tudo bem, a vida dele estava tranquila, até que uma grande tempestade atingiu aquele navio. E a história conta que o comandante do navio falou com todos os seus subservientes, e olha, tirem as águas do barco.
E aqueles homens tentando tirar as águas e pensando, olha, não tem o que fazer. Havia muita água dentro do navio e, pelo conhecimento daqueles homens, o navio afundaria. Então chega um momento em que este jovem, cruel, como descreve o Stuart Olliott, disse, olha, se isso não funcionar, se a ordem do comandante de tirar essa água não funcionar, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, ele parou antes de chegar a um compartimento que estava com muita água e... será que existe misericórdia para mim? Ele tem esse lampejo. Eu sou um jovem cruel. Será que existe misericórdia para mim? Pode haver misericórdia para um coração tão endurecido, embrutecido, andando na contramão da vontade de Deus. Irmãos, um dos temas centrais do livro de Jonas é a misericórdia de Deus. O texto completo vai falar de um Deus que é misericordioso e de um Jonas que não tem misericórdia. Perceba que Jonas não tem misericórdia dos marinheiros que seriam mortos e dormia e nem se preocupava. Não clamou ao seu Deus, esperou a decisão do homem do navio. Jonas não tem misericórdia dos ninivitas. Jonas queria juízo sobre os ninivitas. E agora estava Jonas carecendo da misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E os não misericordiosos alcançarão o quê? Esta foi a visão daquele homem cruel no navio. Eu não sou misericordioso, eu sou perverso. Deus não vai ter misericórdia de mim, nós vamos morrer. E aqui está Jonas, sem misericórdia e carecendo da misericórdia. Nós podemos perceber, irmãos, que diversos pontos da Escritura, em diversos pontos, Deus mostra o povo de Deus oscilando como Jonas. Ora, pregador do Evangelho, sendo boca de Deus para profetizar a vitória do povo de Deus sobre a Síria, mas, como falamos na última semana, recuperando territórios invadidos pelos sírios, mas ora, sem misericórdia, impiedoso, com avidez em desobedecer ao Senhor. Esse era Jonas aqui. E a Bíblia fala de momentos assim, fala sobre Davi, por exemplo, com o coração endurecido e maquinando a morte do seu próximo. A Escritura fala, por exemplo, do período dos juízes, um período bem marcante na história de Israel, que há meio que um refrão no livro dos juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E a Escritura mostra que o povo andava na contramão da vontade de Deus, e Deus levantava um povo inimigo para oprimir, para apertar, para exprimir Israel, para Israel clamar por misericórdia e reconhecer o seu pecado. E é assim que Deus trata com seus filhos. Aqueles que são de fato filhos de Deus, se estiverem andando na contramão da vontade de Deus, saibam, Deus corrige o filho a quem ama, e foi assim com Jonas. Deus espreme Jonas para que ele se volte para aquele que é misericordioso. Talvez você esteja dizendo, olha, mas eu não recebi nenhuma ordem de Deus para ir pregar em Nínive. Mas o ponto que nós queremos levantar é que tantas vezes nós andamos na contramão da vontade de Deus e às vezes nem notamos. Às vezes estamos aqui, pregando, ajudando, servindo, mas vou usar o termo, no automático, sem perceber e sem notar a frieza espiritual, a distância da vontade de Deus, fazendo as coisas como que no mecânico mesmo e sem perceber que está longe, indo para Tarsis. A oração parece não passar do teto, ou é como a oração de um incrédulo que se assenta na mesa com os filhos e, por questão meramente ritual, até faz uma oração de agradecimento.
mas o coração totalmente distante do Senhor. A questão, meus irmãos, é que há misericórdia para aqueles que se arrependem genuinamente. Há um caminho de volta à comunhão com Deus. A Escritura diz que um coração compungido e contrito Deus não despreza. Pare para se lembrar qual foi a última vez que você chorou os seus pecados. A última vez que você se dobrou de joelhos e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pecado contra ti e não tenho me arrependido. Tenho insistido nos mesmos erros. E parece que cauteriza e nem pedimos mais perdão de alguns pecados, seja por vergonha ou mesmo por dureza de coração. Jonas perdeu o ardor de proclamar a palavra de Deus. Jonas era profeta de Deus, boca do Senhor. Meus irmãos, para termos um pouco de noção do que é ser boca de Deus, Deus se refere a Moisés e a Arão e fala assim: olha, você será Deus e Arão será o teu profeta. Vocês lembram do episódio que Moisés falou: eu não sei falar. O que está por trás ali não era que Moisés era Deus, era dizendo: você será a minha boca. Porque ser profeta do Senhor era ser o arauto direto da parte de Deus, como a própria palavra de Deus o é. Mas Jonas perdeu até isto. Nesse capítulo nós vamos perceber que mesmo para aqueles que andam na contramão da vontade de Deus, sendo eles povo de Deus, eleitos do Senhor, há misericórdia, há um caminho de volta. Há um caminho de volta à comunhão com Deus, da qual Jonas fugia. Ele fugia de diante de Deus, da presença de Deus, de onde Deus se manifestava ao seu povo. E nessa perspectiva, nós vamos dividir esse capítulo em 3 principais partes, que estão marcadas no texto, com essa indicação do discurso direto. E disse, versículo 2, esse é o primeiro aspecto que nós vamos destacar no texto, é que Jonas, ele relata a sua oração e ele fala: e eu disse naqueles dias, versículo 2 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Outra direção que o livro de Jonas traz é que há um padrão de Deus governando todas as coisas. Quando voltamos para o versículo 17, a primeira palavrinha que aparece aí é deparou. A mesma palavra tem a ideia de designou, Deus ordenou. Deus ordenou que um peixe fosse e engolisse Jonas. Juízo da parte de Deus sobre Jonas. Capítulo 4 fala que, usando o mesmo verbo traduzido por deparou, ou deparar. Capítulo 4 fala que Deus ordena que uma planta nasça. Depois Deus ordena um verme, usando a mesma palavra. Depois Deus ordena um vento oriental, capítulo 4, versículo 8. O que está sendo mostrado é que Deus governa toda a sua criação. Nada foge ao seu controle. Mas Jonas queria fugir da presença daquele que nada foge ao seu controle. Dele é o mar e a sua plenitude. Ele criou todas as coisas. Como fugir do Senhor? Coração endurecido. Aquele que em todo tempo estava na presença do Senhor e tinha consciência de um Deus que está em todos os lugares. Nós mencionamos o Salmo 139, escrito por Davi, certamente conhecido por Jonas. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde? Como posso fugir da presença do Senhor? É diante desse Deus que Jonas, então, reconhece o seu estado de miséria. O primeiro aspecto da oração de Jonas é:
ele reconhece o seu estado de miséria, de pecado diante de quem é Deus. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. É interessante que Jonas só orou depois que estava dentro do peixe. A tempestade não fez Jonas orar. Ser lançado no fundo do mar não fez Jonas orar. O ventre do peixe faz Jonas orar. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Salmo 120 traz a mesma expressão. Na minha angústia clamo o Senhor e ele me ouve. Jonas sabia o Deus a quem servia. Ele sabia do seu estado, mas sabia que Deus é misericordioso, que ele poderia recorrer a Deus. E aqui a gente já abre dizendo: você pode recorrer ao Senhor mesmo nos dias de maior apatia espiritual. Mesmo quando você, olha, eu até tenho lido a Bíblia, mas não tenho vontade nenhuma. Ore, busque ao Senhor. Reconheça o seu estado de miséria, de calamidade, de frieza espiritual e busque ao Senhor. Senhor, socorro, tem misericórdia de mim. Levanta minha alma, restitui-me a alegria da tua salvação para que exultem os ossos que esmagaste. Busque ao Senhor. Jonas conhecia o Deus a quem servia. Capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Veja que declaração, ele com o coração irado. Ah, o Senhor converteu essa cidade, eu queria era juízo. Mas eu conheço o Senhor, e conhecer na Bíblia, os irmãos sabem, é relacionamento. Eu já experimentei da tua misericórdia, já experimentei que o Senhor é benigno, e eu fugi porque eu sabia disso, eu não queria isso para Nínive. Mas na sua oração ele reconhece: eu estou em angústia, minha situação é de calamidade, eu preciso do Senhor. O Senhor responde à oração de Jonas. Na minha angústia, vamos ler juntos o versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Até aqui. E ele me respondeu. Meus irmãos, Deus responde às orações do seu povo. Tem um corinho antigo, não sei se os irmãos conhecem, fala: sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Antigo. O que Jonas fala é exatamente isso. Lá na frente, no capítulo 4, ele diz: eu já experimentei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ouve. E é por isso que do ventre, distante da presença de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, distante da presença de Deus, da presença da graça de Deus, mas mesmo assim, ele sabia: Deus ouve. Lembre-se do filho pródigo, mesmo de longe, ele sabia que poderia encontrar refúgio na casa de seu pai. O nosso relacionamento com Deus, aqueles que experimentam da vida com Deus, da nova vida, eles podem até tropeçar, mas eles sabem que podem encontrar refúgio aos pés do Senhor. Mas a questão que levantamos é: ele faz isso com a consciência: eu estou em estado de miséria. Ele diz que do ventre do abismo gritei, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo 2, quando fala do ventre do abismo, a palavrinha traduzida por abismo é da sepultura. Eu morri. O que Jonas está dizendo é:
Eu clamei de dentro da sepultura. Eu estava morto. Era impossível eu voltar à vida. Eu tinha consciência de que não havia solução para o meu problema. Mas mesmo assim, eu gritei por socorro. Vejam, é a consciência de que ele serve ao Deus, o Senhor dos céus, dos mares e da terra. Ele estava no profundo do mar e sabia, Deus domina sobre os mares, eu posso clamar a esse Deus. Eu posso recorrer ao Senhor. O destino era irrevogável aos olhos humanos. Mas observe o reconhecimento dele. E não foram aqueles marinheiros que me jogaram aqui. O Senhor me lançou. Versículo 3. Pois me lançaste no profundo. A palavra aí é a de que não foram os marinheiros, mas ele acabou de dizer que os marinheiros pegaram ele, levantaram e lançaram no mar. E ele disse, não foram os marinheiros, foi o Senhor que me lançou, eu sei disso. Foi o peso da tua mão. Percebam que o servo de Deus, em todo instante, ele tem a consciência do controle absoluto de Deus até da sua calamidade. E por vezes Deus faz isso. Por vezes Deus trata os seus filhos apertando a ferida, aumentando a dor. Por vezes Deus faz isso. Mais uma vez citando Davi, ele diz, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Porque Deus pesa de fato a mão sobre os seus filhos. E se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, mesmo com uma aparente capa de piedade, mesmo que você engane seu cônjuge, mesmo que você engane todos que te cercam, saiba, se você não se colocar diante de Deus, reconhecendo o seu estado de miséria e a necessidade da sua boa mão salvadora, Deus há de pesar a mão sobre você. E ai de você que ele não pese, porque Deus corrige os filhos a quem ama. E se estáis sem a correção do Senhor, sois o quê? Bastardos. Está aí um bom sinal. Às vezes alguém chega e fala assim, pastor, eu estou tão triste, eu tenho um filho que está longe do Evangelho, mas cada vez que ele se afasta, parece que Deus pesa a mão sobre ele, olha, isso talvez seja um bom sinal, talvez seja um sinal mesmo de que Deus o ama e está apertando, está tocando nas áreas que precisam ser tocadas, e quem sabe, a seu tempo, ele não há de resgatar. Porque Deus, de fato, corrige os filhos a quem ama. E Jonas tem esta consciência. Salmo 42, versículo 6 a 8, diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Parece a descrição de Jonas. Olha, as tuas ondas e as vagas, eu não estava nem nas vagas da onda, na parte mais, não, eu estava abaixo, elas estavam acima, não havia solução para a minha vida, e eram tuas as ondas e vagas. Eu tenho consciência que foi o peso da tua mão. Não, foi uma coincidência, e às vezes quando o coração está muito endurecido, Deus pesa a mão e fala, não, eu acho que não, isso acontece com todo mundo, e começa a fugir, tentando dar um jeito para a sua própria consciência, tentando cauterizar a própria consciência de que não foi o peso da mão de Deus. Mas se você é filho, você vai, de fato, reconhecer e perceber que Deus nos traz de volta. E é interessante relembrar um caso drástico nas Escrituras. A Escritura fala, por exemplo, de Manassés, Deus trazendo ele com ganchos. Se você é um filho de Deus, Deus há de te trazer de volta. E a gente fala assim, seja por amor, seja pela dor. Isso de fato acontece. E a Bíblia fala que
A oração tanto de Jonas quanto de Manassés só se deram depois que Deus pesou a mão sobre eles. E o ponto é, não espere Deus pesar a mão sobre sua vida, para que você reconheça a sua necessidade de se voltar aos pés dele. A primeira parte dessa oração mostra o resultado do pecado. Mostra que o pecado só traz miséria. O pecado só traz dor. O pecado nos afasta, de fato, da presença graciosa do Senhor, da comunhão preciosa do Senhor. Mas há espaço para misericórdia para aqueles que se aproximam do Senhor. Ele é de fato misericordioso. Crianças, às vezes nós conseguimos esconder os pecados do papai e da mamãe. Faz uma mentirinha, faz uma coisa e esconde. E ninguém percebe. Mas Deus vê, o Deus que vê todas as coisas, espera de vocês a confissão. Sabe o que é confissão? É diante de Deus, em primeiro lugar, falar: Senhor, eu sei que o que eu fiz foi errado. Papai e mamãe não descobriu, mas eu errei. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a não fazer de novo. Me ajuda a olhar para Jesus, para aquele que foi tão obediente e não esconder os meus pecados, reconhecer que sou pecador. Não, não fui eu. Não, eu não faço isso. Não, esse caminho da arrogância não é o caminho que a Escritura ensina. A palavra de Deus nos ensina a humildade, reconhecimento do estado de pecado. Sou pecador. Confesse ao Senhor e confesse ao papai e à mamãe para que eles te ajudem, para que eles ajudem vocês a imitarem o Senhor Jesus Cristo. Jonas reconhece e busca no Senhor. Senhor, na minha angústia eu te clamei, o Senhor me respondeu do ventre do abismo. Mas há uma segunda expressão, mais uma vez, Jonas, a partir do versículo 4, fala de novo: então eu disse. Versículo 2, ele fala: eu disse, na minha angústia. Ele continua, depois ele mais uma vez, um discurso direto: eu disse isso também, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas mostra que um dos detalhes, esse trecho da oração, que um dos detalhes que fez ele clamar ao Senhor e que mais afetou Jonas dentro do ventre do peixe, não foi a dificuldade de respirar, não. Imagine, porque ele cita: olha, as algas estavam me enrolando todo. Certamente ele estava sufocado. Mas o seu grande lamento, percebido em algumas ênfases no texto que vamos mencionar, é: tornarei, Senhor, a ver o teu santo templo. Mas abaixo ele fala: subiu a minha oração no teu santo templo. Versículo 9, ele fala: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Onde? No templo. Um dos grandes detalhes que fez Jonas gemer foi: será que eu vou voltar ao ajuntamento solene do povo de Deus? De onde o Senhor manifesta a sua presença. Observe, é aqui, é daqui que Jonas foge. O templo era o local de onde Deus manifestava a sua presença, o Deus conosco, o Deus presente. O Deus que se mantém firme como templo e que se relaciona com o seu povo, o Deus da aliança. Mais outro detalhe do texto. Capítulo 2, aliás,
versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2, que esse trecho separado é repetida por 7 vezes, Yahvé, Yahvé, o Deus da aliança, 7 vezes. O que é que está por trás disso? É porque Jonas recorre àquele que é misericordioso, e a palavra para misericórdia no versículo 8 é ligada à aliança, ao Deus que é eterno, mas que deposita a sua misericórdia sobre aqueles com quem ele fez aliança. E Jonas recorre a ele e percebe: eu estou agora longe do templo, longe de onde Deus manifesta a sua misericórdia da aliança, longe da sua presença maravilhosa, longe do culto. Aí ele se lembra da adoração. E às vezes nós que temos o privilégio, por pouco motivo, pouca coisa, não viemos. Motivos fúteis às vezes. Eu me recordo, não foi sobre o culto, mas um argumento interessante que um professor usou certa vez. Ele já quase 90 anos, com metástase de câncer, e ele chegou, aplicou a prova, e um dos alunos falou: olha, eu não vim para a prova, eu posso fazer outro dia? Eu não vim porque eu gripei. Aí ele falou assim: eu com câncer vim aplicar a prova? E você acha que eu vou te dar outra oportunidade? Às vezes por motivos pequenos. Existem motivos justificáveis e nós sabemos. Existe o mínimo de sabedoria e coerência. Mas por vezes nós nos afastamos da comunhão com os irmãos. Por motivos tão pequenos, afirmamos que vivemos diante de um Deus que é santo, que está no meio do seu povo. Afirmamos que o culto é o ajuntamento solene do povo de Deus, onde Deus manifesta a sua boa mão graciosa, onde participamos da comunhão, da mesa do Senhor Jesus Cristo. Dizemos que a pregação é meio de graça, que a oração é meio de graça, que o ajuntamento solene é meio de graça, mas faltamos por qualquer motivo. E aí, observe Jonas. Jonas, em pecado, percebe: Senhor, será que porventura eu voltarei a ver o templo? Eu gosto de usar esse exemplo. Pergunte a idosos que estão no leito da enfermidade, que alguns deles não voltarão mais. Alguns não terão o privilégio de voltar ao ajuntamento solene. Pergunte qual é o seu maior desejo. Certamente, boa parte deles, dos servos de Deus, dirão: é de voltar ao culto. O culto que tantas vezes nós tratamos, estamos aqui com a mente longe. Jonas estava longe com a mente aqui, suplicando: Senhor, será que eu vou voltar a ver o teu templo? Ele fala: os ferrolhos correram por cima de mim, eu estou numa masmorra, não tem como. E ele fala: cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, não tem jeito, Senhor. Jonas estava orando dizendo: não tem jeito, minha situação não tem jeito. Mas subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas desce. Nós falamos no último sermão. Jonas desce até Jope. Jonas, em Jope, desce até o navio, conforme o texto hebraico. Jonas desce até o porão. E Jonas é lançado e desce até os fundamentos dos montes, versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. O pecado faz isso, faz você se afastar da comunhão com o Senhor. Mas somente Deus pode te fazer subir à sua presença. E Ele o faz por meio da cruz, por meio daquele que foi levantado no madeiro em nosso lugar. O texto vai dizer que Deus o faz subir. O Senhor me fez subir. Versículo 6. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Yahvé, meu Deus,
Quando ele exclama desta forma, ele está exclamando: a aliança é por causa da tua aliança, da tua misericórdia. O Senhor me fez subir. Stuart Olliott, no mesmo livro, diz assim: algumas pessoas estão desapontadas com seus casamentos, com seus filhos, com sua carreira, com sua igreja ou com elas mesmas. Deus deixa que as pessoas sofram em diversas áreas para que elas orem. Pessoas se afundam em débitos, pessoas acordam à noite com assaltantes dentro de suas casas, algumas têm perdas terríveis, algumas vidas são visitadas pela incerteza, e ele encerra dizendo: Deus governa sobre tudo isso. Esse capítulo 2, quando mencionar capítulo 2, entenda do versículo 17 em diante. Ele começa dizendo: Deus ordenou ao peixe. E como é que ele termina? Versículo 10, leia comigo. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus governa todas as situações, até as maiores calamidades. E aí ele encerra dizendo: Deus governa sobre tudo. Essas são as suas providências bondosas. Sabe por quê? Porque, embora difíceis, é para dar a você a maior bênção, ou uma maior bênção que Deus tem neste mundo. Sabe qual é? Não é prosperidade, não. É a comunhão com Deus através da oração. Lutas assim nos fazem orar mais. Nos fazem buscar aquele que é misericordioso. Nos faz ter saudade do ajuntamento solene do culto. Pare para pensar que servos de Deus por todo mundo nesse instante, ou durante este dia do Senhor, sussurram os cânticos. Arriscam a vida para um culto. E às vezes nós desprezamos a alegria que há no ajuntamento solene do povo de Deus. Não deixe que a dor da providência de Deus faça com que você reconheça a alegria que há na presença do povo de Deus. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Mesmo nesses dias, nós podemos recorrer ao Senhor. Mesmo nos dias em que o nosso coração, os nossos olhos não brilham pela palavra, não brilham pelo culto ao Senhor, nós podemos recorrer a Ele. Crianças, às vezes nós estamos em casa e papai e mamãe falam assim: vamos arrumar para ir para a igreja? Ah, já? Eu queria brincar mais um pouquinho. Ou então: ah, não, a gente já foi de manhã, por que tem que ir de novo? Quando vier isso no seu coraçãozinho, essa sementinha, você deve se lembrar: olha, tem crianças que nem têm o privilégio de ir para a igreja, que os pais, no horário do culto, estão, às vezes, num bar. Às vezes o papai está lá brigando e batendo na mamãe. Tem crianças que não têm o privilégio do culto. E nós, crianças, vocês, crianças, têm o privilégio de serem criados amando o culto de Deus. Lembrem-se que o culto é o local em que Jesus Cristo se faz presente e ensina o coração de vocês. Lembre-se que o culto é o local onde o Deus que criou vocês é adorado. O culto é o lugar de alegria. É um lugar de seriedade? É. Reverência? Sim. Mas é local de alegria. Existe alegria no culto. E foi o que Jonas
notou quando estava em desobediência. Que saudade do culto de Deus, eu quero ir para o culto, que vontade! Mas estava no ventre do peixe. Mas Jonas encerra a sua oração com mais uma expressão, do mesmo modo. Ele fala assim: eu disse na minha angústia, versículo 2. Depois, no versículo 4, ele de novo expressa: então eu disse. E no versículo 9, ele diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, ao que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Apesar de na tradução não ter assim, eu disse, no texto hebraico tem mais uma vez a expressão, então eu. E aí, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Há aqui 3 atitudes e uma declaração. A primeira delas, ele fala de ações de graças. Olha, ao Senhor não resta outra coisa senão agradecer. Agradecer porque eu estava morto. Porque não havia solução para a minha vida. O meu pecado me matou. Era essa a ideia de Jonas. Jonas estava no ventre do peixe. Não havia salvação para ele. 3 dias. 3 dias. Mas ainda há uma expressão de sacrifício a Deus. Não só de boca dizendo, eu te agradeço, Senhor, mas eu vou te oferecer sacrifício. Mais uma vez, o que é isso? É culto ao Senhor. Eu devo ao Senhor culto. Lembre do Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. O que é que ele diz? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Onde? Na presença de todo o seu povo, no culto. Perceba que a doxologia final dele tem relação com gratidão, mas tem relação com culto. O povo de Deus vive para adorar o Senhor, e a expressão mais plena que nós podemos neste mundo ter de adoração é o culto. Mas ele fala também de votos. Cumprirei os meus votos. Esse aspecto eu quero trazer uma aplicação para que você se lembre dos seus votos. Eu também. Que votos eu fiz? Eu fiz um voto disso, não, eu estou falando daquele principal momento solene em que você publicamente professou a sua fé no Senhor Jesus. Você fez votos ali. Votos diante de Deus. Jonas fez também. Possivelmente os votos a que Jonas se refere têm relação com os votos de ser boca do Senhor, profeta do Senhor. E ali agora de obedecer ao Senhor e proclamar a mensagem do Senhor a Nínive. Mas nós também fizemos votos diante de Deus, votos solenes, votos de trazer os nossos filhos ao culto, quando trouxemos ao batismo, votos de ensiná-los a ler as Escrituras, votos de dizer que nos submeteríamos às autoridades enquanto elas forem fiéis às Escrituras, votos de frequentar assiduamente os cultos ao Senhor. Nós fizemos votos diante de Deus, mas nós nos esquecemos facilmente. Pare para lembrar que nos momentos de angústia é possível que você tenha feito votos ao Senhor. E muito possivelmente você nem se lembra. Você lembra que fez, mas nem se lembra de quais foram os votos que você fez. Jonas se coloca diante de Deus e diz, olha, eu quero te agradecer, Senhor. Senhor, eu quero estar no teu culto, prestar sacrifícios ao Senhor. Senhor, eu quero cumprir os votos que fiz diante do Senhor. Mas ele fala ainda, na sua doxologia, uma expressão. Ao Senhor pertence a salvação. Pertence ao Senhor. O Senhor é o soberano de fato. O Senhor manda sobre tudo. O Senhor manda na criação. Mas o Senhor é o dono da salvação. O Senhor quer salvar os ninivitas. O Senhor está me mandando. Hei de proclamar
a mensagem aos ninivitas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Invoque o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor, adore esse nome. Viva para adorá-lo. Lembre-se dos benefícios que o Senhor fez. Esse é o aspecto de Jonas. Olha, eu te ofereço sacrifícios com a voz do agradecimento. Eu vou proclamar em alto e bom som o que Deus tem feito em minha vida. O que fazer diante de tantos benefícios que o Senhor fez para conosco? Fique em casa. É melhor, tem um sofazinho ali esperando. Vai ter uma transmissão online. Hoje eu vou assistir o culto de Pinheiros porque eu estou cansado. Certamente, se o teu patrão te obrigasse a trabalhar, senão se você não vier, você vai perder o emprego. Certamente nos levantaríamos. Por uma boa oportunidade acadêmica, nós fazemos sacrifícios, viramos noites. Mas pela salvação graciosa do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, então só me resta adorar o Senhor. Eu quero estar no teu culto. Esta é a expressão de Jonas. Eu quero adorar o Senhor, cumprir os meus votos, estar aos teus pés. Esta é a expressão de um coração verdadeiramente agradecido. Ele quer estar aos pés do Senhor. O capítulo termina, mais uma vez Deus ordenando. Falou o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. O capítulo termina, ou começa e termina, Deus controlando a criação. Jonas estava morto. Jonas estava longe do templo. Jonas estava em estado de miséria. Mas Deus é aquele que resgata do monturo o desvalido e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Deus é poderoso para resgatar o coração endurecido, embrutecido, rebelde. Se preciso for, Ele manda um peixe. Se preciso for, Ele esmaga, Ele pesa a sua mão. Mas a palavra é: não aguarde Deus pesar a mão para você se voltar, para você suplicar a sua misericórdia, para você desejar ardentemente a palavra do Senhor, almejar o culto. É que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que a gente faz muitas vezes. Vamos para a casa do Senhor. Eita! Meus irmãos, nossos filhos percebem a nossa falta de entusiasmo no dia do Senhor. Crianças, nós vamos adorar o Senhor. Cristo ressuscitou. Tem uma musiquinha de crianças que marcou minha infância. Eu não sei quantos já ouviram. A letra fala assim: hoje é domingo, primeiro dia da semana, é o dia em que meu Jesus ressuscitou. Hoje me alegro lembrando o quanto Deus me ama, e à casa de Deus com os meus irmãos eu vou. Como é bom congregar com os irmãos a palavra e estudar. É dia da ressurreição de Cristo. É dia de lembrarmos: Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Jonas estava ali. Deus me ressuscitou. Eu quero ir para o culto, para o templo, para a presença do Senhor, para a sua comunhão. Esta é a expressão de Jonas. E o texto termina: Deus salvou Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe. A oração de Jonas acabou. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E o Senhor salvou Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. E Deus vai e salva Jonas do ventre do grande peixe. Aquele jovem, diante da ordem do comandante do navio: olha, desçam e tirem a água daquele local e tirem. Ele: se não der certo isso aqui, Deus tenha misericórdia de mim. Não, eu sou pecador demais. Haverá misericórdia para mim? Quando a noite chegou, a água foi retirada do navio, o navio estava estável,
E aquele homem orou todos os dias da sua vida aos pés do Senhor. E compôs ali um hino bastante conhecido. Amazing Grace, John Newton. Maravilhosa graça. Deus é misericordioso. Ele é compassivo. Lembre da expressão de Jonas, quando ele diz: ah, Senhor, eu sabia que o Senhor é um Deus clemente. E por isso eu fui para Tarsis, porque o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. O Senhor é assim, o Senhor é misericordioso. Portanto, irmãos, busquemos ao Senhor, nos coloquemos diante dEle, e assim como Jacó lutando: Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, Senhor. Busque ao Senhor. Peça socorro. Senhor, eu tenho orado, mas o Senhor conhece meu coração, minha oração é mecânica, eu vivo de qualquer jeito, mas eu preciso do Senhor. Tem misericórdia da minha situação espiritual. Dá-me mais comunhão com o Senhor, dá-me alegria ao cultuar o Senhor. Inflama o meu coração. Suplique a misericórdia do Senhor. Deus pode levantar a sua alma do cárcere, trazer do ventre do peixe de volta à terra e te dar a direção do templo. Ah, mas por que do templo? O que é que Jonas queria com o templo? Ah, não é neste ponto, não é neste monte nem naquele. Meus irmãos, esse capítulo, ele é altamente enfático na relação de Deus com o seu povo. Já mencionei que ele repete várias vezes: Yahvé, 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 Yahvé. Ele é muito enfático nessa repetição. Ele é enfático ao falar do templo, do sacrifício. É porque ele aponta diretamente para a pessoa de Cristo. E o próprio Cristo é quem faz menção desse texto, lá em Mateus capítulo 12, versículo 41. Fala do sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará no coração da terra 3 dias e 3 noites. Mais uma vez, mencionamos na última semana, Jonas aponta para Cristo aqui, nesse capítulo, em vários aspectos. Aponta no aspecto daquele por meio de quem Deus ouve a nossa oração, é por meio de Cristo. Aponta para o fato de Deus ser misericordioso, no versículo 8. Aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, porque a misericórdia apontada nesse versículo é a misericórdia da aliança, manifestada finalmente na pessoa de Cristo. Esse capítulo aponta para Cristo no templo, porque Jesus é o templo. Jesus é a habitação de Deus no meio do seu povo, a firme habitação de Deus. Jesus Cristo é aquele por meio de quem Deus manifesta a sua presença. Antes era no templo, agora é por meio de Cristo. Nós podemos nos aproximar de Cristo por meio da oração. Mesmo que o nosso coração esteja em pecado, nós podemos orar. Mesmo que você esteja distante de Deus, você pode orar. A um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Ore mais. A oração de Jonas nos ensina que Deus não rejeita a oração do seu povo. Ah, mas eu estou em desobediência, eu acho que Deus não vai me ouvir. Deus ouve a oração do seu povo. Busque ao Senhor em oração e busque por meio de Cristo. Ele é o nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a Escritura nos fala que Jesus Cristo está à direita de Deus intercedendo por nós. É por meio de Cristo que a nossa oração chega junto ao trono da graça, porque Cristo, 3 dias e 3 noites, por causa da sua morte, Cristo intercede e nós temos acesso, ligados a Ele junto ao trono da graça. Você pode buscar o Senhor em oração.
Crianças, orem mais. Vocês podem falar com Deus. Parem para pensar nisso. Sabe que é difícil você conseguir falar com o diretor da escola? Você está lá, quando algum coleguinha te bate ou faz alguma coisa, você fala pró, não é? Não, eu vou falar a diretora. Mas a diretora está numa reunião, é difícil. O que é que eu faço então? Vou falar com meu pai. Não, mas meu pai está em casa, o que é que eu faço? Você pode orar e falar com Deus. Vocês têm um privilégio na oração de falar com aquele que governa até a chuva, os mares, os céus. E a palavra de Deus diz que Deus governa até a vontade dos homens. Tem um coleguinha que te bate? Ore por ele. Está com vontade de fazer coisa errada? Senhor, tem misericórdia de mim. Ore, fale com Deus. Peça a misericórdia de Deus. Aprenda a orar em todo instante. Deixa eu contar uma experiência para vocês, crianças. Quando eu era criança, eu tinha um tio bem alto. E eu era pequeno. Bem alto mesmo. Olhe para mim, eu sou desse tamanho, né? Meu tio, até hoje, ele é desse tamanho, mais ou menos. Ele é bem mais alto que eu. E eu andava com ele na rua, com o braço assim, ó, esticado. E meu tio cochichava o dia todo. Aí um dia eu parei, a gente estava num semáforo, paramos assim, no semáforo, hoje tem semáforo no lugar, na época era uma BR, né? E paramos, e ele ficou parado e... Aí eu, tio, o senhor conversa sozinho? E aí ele olhou para mim e falou assim, não, meu filho, eu estou orando. E aí eu me recordo que o aspecto da oração, ele olha, eu acabei de orar por esse caminhoneiro que passou aqui, pedindo a Deus para o levar em paz. Ele me ensinou que nós, mesmo crianças, podemos orar. E quando estamos em pecado, nós também podemos orar. Deus pode ajudar o nosso coração a ser fortalecido contra o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o pecado. Jesus levantou dos mortos, do ventre do peixe, para que nós tivéssemos vida e acesso a Deus pela oração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.